E nós temos aí essas situações, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas, porque são muitos meses, né? Onde as pessoas não têm como abrir agora. Na nossa cidade, o comércio está aberto desde cedo, mas com muito receio. Alguns lugares estão abertos, outros não. Alguns atendem, outros não. Então, nós estamos vivendo dias atípicos. E a palavra de Deus, ela fala sobre esses dias, que nos últimos dias, né, quando a gente pensa que vai ter a paz, então as coisas vão virar e vai vir a guerra. E nós estamos vivendo uma guerra onde a arma foi esse vírus, né, esse vírus lançado, e de uma maneira ou de outra, ela tem matado vidas, e muitas pessoas têm ficado enfermas, doentes mesmo, mesmo do Covid, e muitas pessoas têm sido salvas, muitas pessoas têm passado pelo Covid e não têm coragem de falar: eu passei pelo Covid e sobrevivi, a minha família passou, porque quando você passa pelo Covid, as pessoas te recriminam, as pessoas, é como se você não tivesse se cuidado, e não tem nada a ver com cuidado, não tem nada a ver não tem a ver com você, tem a ver com alguém que pegou, e nós estamos sujeitos a essas situações. Assim como a chuva cai sobre o bom e o ruim, a enfermidade vem sobre o bom e o ruim. Assim como o sol, né, abre o sol e ela vem para o bom, para a pessoa boa e para a pessoa que não é tão boa, assim a enfermidade vem na casa do ímpio, na casa de quem crê em Deus e na casa de quem não crê em Deus. Então nós não podemos culpar as pessoas. Esse daí não se cuidou, ele mereceu. Tem pessoa que tomara que pegue, tomara que morra. Tomara que você não tenha esse tipo de pensamento, mas eu tenho ouvido, sabe, palavras as pessoas têm andado assim, com palavras de grosseria, com palavras angustiadas, e no mesmo tempo que elas estão angustiadas, elas estão agressivas, e isso é muito ruim, porque um ambiente agressivo, né? Olha aí, a Jaqueline, sobrinha, né? Ela tá dizendo que pegaram a filha e o genro, e graças a Deus, sintomas leves. Graças a Deus, graças a Deus. E muitas pessoas já tiveram e já passaram por isso, e não tem coragem. Algumas pessoas não têm nem coragem de contar. Você sabe por quê? Porque a mídia, ela coloca de uma maneira muito horrorosa, e as pessoas tratam as pessoas que têm Covid ou que tiveram Covid como se elas tivessem lepra. Então, se ela teve, eu já nem chego perto, porque vai que eu pegue também. Então, é muito ruim essas situações todas. A ignorância, a falta de uma comunicação limpa, né? Por que eu falo limpa? Porque a nossa informação, a informação da mídia, a informação da internet, até mesmo das pessoas que você confia, nem sempre são limpas, porque tem muitos interesses, jogos políticos, e aí cada um torce pro seu lado e cada um conta a história do seu jeito. Se você, por exemplo, vê uma situação, um acidente, alguma coisa, e você conhece as pessoas, a tendência nossa é sempre proteger aquela pessoa que a gente conhece e falar mal do outro, que o outro que estava errado. Então, a mídia coloca a gente numa situação que você não pode acreditar mais no que se fala, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, e às vezes até médicos, e às vezes até pessoas de autoridade que você confiava, que você hoje tem que... tudo que você ouve hoje, você tem que colocar um filtro. Porque nós estamos, infelizmente, vivendo esses dias. E algumas pessoas, né, no tempo da crise, eu aprendi uma coisa, que no tempo da crise, a situação financeira, o dinheiro muda de mão. Então, aquele que tem muito dinheiro, às vezes, ele quebra. A pessoa que, às vezes, não se organizou direito, ela quebra.
E o pequeno, a pessoa pequena, a pessoa que, né, se ela tiver uma determinação, uma vontade no seu coração, e ela trabalhar para isso, e ela tiver coragem para empreender, ela começa pequenininha. Ela começa, eu tenho, eu vou muito num bairro aqui da cidade, e é um bairro popular, de casas populares, e tem uma casa que nós passamos sempre, que nós vamos sempre, e o caminho dessa casa não tem muito comércio por ali. E aí a dona de uma das casas abriu uma janela, no muro dela abriu uma janela e colocou algumas coisas. O primeiro dia que eu comprei ali, era um produto de limpeza, ela não tinha praticamente nada. Ela tinha umas 6 latinhas, ela tinha um sal, ela tinha uma farinha, 2 açúcar, assim, coisa mínima, que a gente viu que ela fez uma compra, talvez ela tenha pegado até da cesta básica dela e colocou ali e estava vendendo. Isso fazem uns 3, 4 meses atrás. Agora, essa semana eu passei na mesma... Ela já progrediu, ela já tá com a lojinha dela, o mercadinho dela, tudo entulhadinho de coisas. E eu falei, oh, glória a Deus, ela tá prosperando, ela tá sendo... Então, aquele que é corajoso, que de repente ele vê uma possibilidade e encara, ele vai vencer. Não importa, pode ser um dia mau, pode ser um tempo de pandemia, mas Deus está dando ideias para as pessoas, e as pessoas têm conseguido. Nós temos muitas vitórias, mas as pessoas focam nas coisas ruins. Por isso tem tanta depressão, por isso tem tanto medo, tanto receio. As pessoas que tinham uma confiança de que estavam seguras, de que ela estava dentro de casa, né? Ela passa a se sentir insegura, porque já faz um tempo, já faz alguns dias, e de repente ela começa a criar. E eu escutei de uma senhorinha de idade, e ela disse para mim, eu não vou mais comprar ovo lá fora. A única pessoa que eu atendi, que eu ia até o portão para comprar verdura e ovos de um homem lá que desce a rua de carro. E ela disse pra mim, mas eu tô com medo, então eu não vou mais comprar nem ovo nem verdura. Eu vou esperar que alguém busque pra mim, porque ele, não sei, ele tá lidando com dinheiro e com muitas pessoas, tá entendendo? Então a pessoa que ela estava segura, a única coisinha que ela fazia era ir até o portão e atender essa pessoa uma vez por semana ou cada 15 dias. E ela passa a ter medo, e ela passa a achar que ela vai ser contaminada e que ela vai morrer por isso. Então, a insegurança do amanhã, eu não sei se eu vou conseguir atualizar minhas coisas no banco, eu não sei se eu vou conseguir, né? A pessoa de idade, aqui na cidade, 2 pessoas de condomínio, pessoas de poder aquisitivo, elas se suicidaram, 2 pessoas que faziam caminhada, que uma pessoa num lugar e outra pessoa, alguns dias depois, outra pessoa. Então, o dia mau, ele chega pro rico, pro pobre. Chega, tá? O dia mau tem vindo mundialmente, para todo mundo. E como vencer essas coisas, essas crises? Até a pessoa que às vezes ela não perdeu o emprego e ela tá dando glória a Deus e falando, não, graças a Deus, aqui nós estamos até trabalhando, estamos bem, nós estamos vencendo. De repente, a pessoa olha e fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô assistindo um filme, eu tô bem, eu tô até pagando as minhas contas, eu tô dando conta de fazer as coisas e não tá acontecendo nada, mas de repente começa a dar uma angústia, de repente começa a dar um aperto no meu coração e começa a dar uma batedeira e os braços, começa a tremer os braços. Então, tudo são histórias de pessoas que a gente conversa, pessoas que a gente atende, pessoas que a gente sabe, histórias que a gente ouve pertinho da gente.
Então você vê que a pessoa, ela está até bem, ela está bem no sentido de, ela não está passando necessidade financeira, ela não está doente, ela está vencendo, ela está conseguindo dentro da sua empresa vencer ali, né? É um microempresário e está conseguindo vencer, e de repente aquela angústia, aquela tribulação, e a pessoa nem sabe, mas ela está tendo uma crise de ansiedade, e isso começa a se repetir. E no meio da noite, pessoas que nos procuram e falam assim, no meio da noite, não sei o que eu tenho, porque no meio da noite, meu olho estala e eu começo com batedeira, e parece que eu vou morrer sufocada, e eu preciso levantar e eu não consigo mais dormir. Então, nós não sabemos o que acontece. Não, você tá aí comigo, você tá entendendo o que eu tô falando? Põe uns coraçãozinhos para mim entender que o som tá bem, que você tá me entendendo, que você tá... Se você tiver alguma história, pode contar aí para mim uma história, né? Nós temos vivido dias difíceis, e como você vence isso? Quantos casais têm se separado agora nesses dias? Quantos casais têm buscado um conselho e falado, eu não estou conseguindo lidar com meu marido dentro de casa, eu não estou conseguindo lidar com as crianças, e de repente o casal começa a brigar, e de repente um casamento que às vezes de bastante tempo chega ao fim no meio da pandemia. Acontece que já vinha deteriorado, já vinha com problema, e agora no meio da pandemia, então teve um problema maior, e às vezes a pessoa nem conta, porque tá todo mundo, cada um se guardando, as pessoas não têm oportunidade de contar, e esses tipos de coisas, os problemas, a gente não sai contando por aí, não é verdade? Geralmente os problemas a gente coloca para baixo do tapete. Então, como fazer para você vencer isso? Como fazer? Eu vou te dizer como que eu enfrento. Eu não vou te dar nenhuma lição, eu não vou te dar uma receita como se eu fosse um médico, mas essa ansiedade, essa preocupação com o futuro, com o que vai ser o ano que vem, o que vai ser até o final do ano, será que, né, o que está ajustado para o ano que vem ainda vai... Nossos planos, como é que vai ser, né? Então, será que eu tenho... O que vai acontecer até o final do ano? As crianças sem escola, vai voltar para a escola, não vai voltar para a escola, vai perder um ano, não vai perder um ano, como vai ser essas coisas? Então, tudo são coisas importantes para nós, para o ser humano, nós estamos vivendo. Então, nós temos essa ansiedade, essa preocupação, mas a maioria de nós está preocupada, mesmo sem estar, mesmo aquele que está bem, que não aconteceu nada, ele está tendo crise de ansiedade, porque muitas vezes essa angústia é um vazio de Deus. Eu quero dizer para você com toda certeza isso, porque nós fomos criados por Deus, nosso Pai. E sabe aquele dia, a mulher vai me entender, quando eu digo assim, às vezes tem dia que você não tá muito legal, ou aquele dia que você pegou uma gripe, ou aquele dia que você tá, né, eu costumava, às vezes, eu tava muito atribulada e ficava meio entristecida, eu falava, ai, eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Não é assim que a gente fala? A mulher fala isso. O homem geralmente fala assim, ai, que saudade de quando eu era criança. Não precisava ter crescido. Então, essa saudade de casa, essa saudade da mãe, mesmo depois de anos de casada, minha mãe já nem existe mais, e às vezes eu falo assim, ai, eu queria tanto a minha mãe. A gente fala esse tipo de coisa. Eu não sei, você fala esse tipo de coisa? Eu não sei se você fala, mas eu falo esse tipo de bobagem, porque a gente tem, uma saudade, sabe de quê? Do abraço, uma saudade da casa da mãe, do chazinho, de alguém que se interessa pelo seu problema, de alguém que te escute. Então, essa necessidade nós, seres humanos, temos de Deus. Tá entendendo? Nós temos essa necessidade e isso forma um rombo no nosso coração. E quando nós estamos no meio de uma
tribulação, no meio do dia mau, e nós nos sentimos vazios, é a nossa alma que está sedenta pelo nosso Pai. Nós temos o DNA de Deus. E aí, quando você ouve uma música, você fica chorona, você fica chorão, você vê uma pintura, você vê o pôr do sol, eu quero chorar. Mas por que isso? Porque a gente está sensível, a gente está fragilizado. Você pega uma criança fragilizada, você pega uma criança doente, né? E você dá um abraço e ela fica ali aconchegada. E é isso que nós estamos sentindo. Nós temos, o ser humano tem uma necessidade de Deus. E aí eu quero ler um texto para você que diz assim, Salmo 62 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito, no seu alto refúgio, no meu alto refúgio, eu não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida e um muro prestes a cair? Esse texto fala, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nós temos uma necessidade de Deus, nós temos uma necessidade de buscar a Deus, de estar com o Pai. Esse é o nosso DNA. Nós temos saudade de um lugar que nós não conhecemos, nós temos saudade. Às vezes eu falo assim, ai, que vontade de ir para Deus, mas não é que eu quero morrer, e também não é que eu tá tão ruim assim, é que quando a gente tá meio entristecido, tá passando por tribulação, tá passando por angústia, com medo do amanhã, você tem saudade de Deus. E aí a melhor coisa e a única coisa que eu sei, e eu quero deixar essa receita para você aqui hoje, é você buscar Deus em oração. E aí eu quero dizer para você que Mateus diz assim, lá em Mateus diz assim, quando você se os pais sabem dar boas coisas aos filhos, se vocês pais sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, se você pedir. Então, Deus, Ele está pronto para nos atender. Deus, Ele está de braços abertos. E Deus quer, olha só, a Cris está falando que passamos pelo Covid aqui em casa também, graças a Deus, com sintomas leves. Olha só, glória a Deus, glória a Deus. E nós precisamos dar esses testemunhos. Nós precisamos declarar. Eu passei e não foi tão assim. Algumas pessoas se foram, infelizmente, nós choramos com elas, nós lamentamos, mas muitas pessoas já pegaram. E muitas pessoas sobreviveram, e muitas até com sintomas leves, como a Cris está falando aí. Nós precisamos testemunhar isso, porque o nosso Deus, o nosso Pai tem cuidado de nós. Então nós temos essa saudade do nosso Deus, do nosso Pai. E se você anda meio afastado, se você não tem buscado muito a Deus, ou se você não é cristão ainda, busque a Deus. Não é preciso você ir a esse ou aquele. Você vai a Deus, diretamente a Ele. Como que eu falo com Deus, pastora? Como que eu falo? Eu quero ensinar para você nessa noite como que eu tenho os meus... Eu começo sempre louvando, não importa o motivo da minha oração, não importa o motivo da minha angústia, não importa o motivo da minha... Quando eu chego para Deus, eu chego louvando, eu ponho um louvor e eu começo a louvar e eu começo a adorar e eu começo a declarar a presença de Deus, e aí eu já logo
eu vou limpando o meu coração. Primeiro passo é o louvor. Se você quiser anotar aí os passinhos para você poder entrar na presença de Deus, para você saciar a sua alma, como você vencer esse dia mal. Não importa quantos minutos eu tenho, 10 minutos no intervalo de um trabalho, 20 minutos, não sei, meia hora, né? Não importa quanto. Então eu entro sempre, o primeiro passo é começar louvando a Deus, agradecendo pelos livramentos, agradecendo pelo pão de cada dia, agradecendo porque Deus tem sido bom, Deus ele é tremendo e maravilhoso, e Deus tem nos dado sol, Deus tem nos dado médicos, Deus tem nos dado condições. As pessoas que estão desempregadas, elas vão arrumar uma outra situação. Nós temos tido apoio do nosso governo, nós temos tido, muitas pessoas têm tido apoio, muitas pessoas têm sido chamadas para trabalhar. O Vanderlei, seja bem-vindo, Vanderlei. Deus tem sido bom para nós e nós precisamos louvar ao Senhor, louvar pela moradia, louvar porque mesmo se você está devendo, ninguém está te cobrando nada, porque nós estamos no meio da pandemia e tudo vai se resolver, tudo vai se encaixar. Os dias são maus, mas existem coisas boas, existe livramento. Então louve ao Senhor, chegue diante do Pai e diga: Senhor, muito obrigado. Eu não tenho sido tão grato, eu não tenho parado para agradecer, né? Então, comece com louvor. O segundo passo é você ter um coração limpo. Oi, Lady Laura, que saudade de você. Seja bem-vinda. O segundo passo é ter um coração limpo. Então, eu já vou dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho pensamentos maus, Senhor, me perdoa pela minha angústia, Senhor, me perdoa pela minha preocupação, porque se eu estou preocupada é porque eu não estou confiando que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, né? Às vezes a gente pensa assim, né? A gente acha que é só uma ansiedade, mas a ansiedade é falta de fé. Então eu não estou, mas isso não quer dizer que eu não creio que Deus vai suprir, é porque a mente nossa, nós deixamos a nossa mente atrapalhar as coisas e nós começamos a receber as informações e a nossa mente pensa e desce para o nosso coração e nós começamos a ficar angustiados. Então, comece a limpar seu coração. Eu já peço perdão e vou dizendo: Senhor, me perdoa porque eu não oro tanto quanto eu precisava, me perdoa porque eu tenho pensamentos de angústia, Senhor, me perdoa por causa do meu medo, me perdoa porque eu pensei mal de fulano, Senhor, me perdoa porque eu não tive paciência com meu marido, e já vou pedindo perdão. Então, segundo passo, ter um coração limpo na presença de Deus. Tirar, sai do meio, sabe? Desliga o WhatsApp, desliga tudo e vai para um canto. A Bíblia fala: entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Quer dizer, entra ali no secreto. Sabe, esse texto, quando esse texto foi escrito, do original, esse quarto é o quarto da bagunça, é o quarto da despensa. É tipo assim, quando você limpa a sua casa, né, quando chega a visita na sua casa, você não sai catando os brinquedos, sai catando os casacos, né, sai catando o sapato da sala que alguém deixou e vai colocando tudo para dentro de um quarto. E antigamente tinha aqueles quartos, né? E algumas casas ainda tem as dispensas. Eu lembro que na infância eu morei numa casa que tinha dispensa. E na dispensa você tem lá tem comida, lá tem tantas coisas lá. E na dispensa eu adorava me esconder na dispensa, porque tinha latas de biscoito, né? E eu ficava escondida lá, mas ficava comendo biscoito. Então, nesse lugar é que a Bíblia fala: entra no quarto, no quarto da bagunça. Então, Deus está dizendo, nesse texto, Deus está dizendo: entra no quarto, porque eu quero estar lá com você. E eu quero arrumar a tua bagunça. Eu não sei qual é a tua bagunça, eu não sei qual é o teu problema. Entra lá no quarto, no secreto. Eu quero arrumar a tua bagunça. Eu quero estar ali na tua intimidade, onde a visita não entra. Eu quero entrar ali. É ali que Deus quer entrar. Ele quer entrar ali
naquela situação que você não conta para ninguém, naquela doença que você esconde que você está doente para os outros não te discriminar. Deus quer entrar ali naquela situação de enfermidade que você não tem coragem nem de pensar e admitir que você está com Covid, porque o Covid mata. Ou naquela situação de repente, você não conseguiu administrar suas finanças e agora você está devendo e de repente você não quer contar para ninguém que você está nessa situação. Então Deus, Ele está dizendo, vai para o teu quarto, vai para o quarto, entra e fecha a porta e tem um encontro comigo. Então, nós temos sede de estar com Deus, nós temos sede de orar, de estar ali. Então, entra nesse quarto e começa a agradecer. E o segundo passo, você já vai dizendo para Deus tudo aquilo que você não pode contar para os outros, toda aquela angústia que você está sentindo, todo o medo que você tem sentido do futuro, todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade que assola a tua alma, até mesmo no momento do desconhecido. Eu não sei o que vai ser do futuro. Então esse medo que tem tirado o sono de muitas pessoas, chega diante do Senhor e conta para Deus. E aí você se aquieta. E aí você fica quieta. Você fica em silêncio. Você já ficou em silêncio diante de Deus? Ou você fala tanto que você já nem lembra, porque a gente, quando vai orar, a gente já sai falando, né? Ai, Deus, olha meu filho, ó Senhor, por favor, que não falte no final do mês, que essa reserva dê para suprir toda a necessidade. Ó meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, o que eu vou fazer? Ó Senhor, ajuda, Senhor, cura, Senhor. E a gente começa a pedir, e a gente não para. Então, muitas vezes a gente não consegue nem se comportar na presença do nosso pai, sabe? Aquele filho que chega e já chega pedindo e abrindo a geladeira, e às vezes a criança é pequena, né? Então, às vezes os netinhos chegam e você está ensinando, né? Então você fala assim, você pediu para abrir a geladeira? A gente é assim, a gente chega diante de Deus e a gente vai abrindo a geladeira e vai falando, Deus, me dá, eu preciso. Ó Senhor, por favor. Ai, e chora diante de Deus. Amém. E vai dormir ou vai comer. Não é assim que a gente faz? Então, querido, eu quero te ensinar que você chega na presença de Deus, Ele conhece já a tua angústia, Ele já te conhece. É aquele pai que olha no filho e fala, esse olhinho aí tá murcho, tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei quantos aqui tem assim, que são assim. Eu olho nos meus filhos, eu olho e eu falo, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, o meu marido, ele cai o olhinho, né? Aí eu falo, o que você tá escondendo de mim, que você não tá me contando, né? Então, Deus, Ele é assim, Ele olha para nós e Ele já sabe da tua angústia, Ele já sabe daquilo que você tá passando. Então, você aquieta a sua alma. E para, e fica em silêncio. E aí eu costumo repreender a voz de Satanás, porque às vezes o inimigo, ele começa a colocar insatisfação, na hora ele começa a colocar, você vai orar, mas a panela está no fogo, você vai orar, mas as crianças não sei o que, você vai orar, mas você está lembrando daquele, e a gente fica se distraindo, o inimigo coloca distrações para a gente. Então eu falo, eu repreendo em nome de Jesus as vozes de Satanás, eu repreendo a voz do meu eu repreendo, porque eu quero orar pelas minhas necessidades, eu quero orar por aquilo que eu acho que eu preciso, mas eu preciso orar por aquilo que Deus quer que eu ore. Porque tem coisas que nós precisamos realmente interceder, que são coisas sérias. E quando eu intercedo pelos outros, eu sou abençoado. Você sabia disso? Então eu não preciso orar por mim, eu não preciso chegar diante de Deus e sair abrindo a geladeira e dizendo, Senhor, me dá. Não, Ele já sabe, Ele vai te pôr uma mesa de banquete, Ele vai te curar, Ele vai te abençoar, Ele vai suprir as suas necessidades. Tá entendendo, querido? Deus vai suprir. Jó, ele foi curado, foi abençoado enquanto ele orava pelos seus amigos, sabia disso? Então,
eu vou silenciando e eu vou dizendo, não quero orar por aqui. Senhor, aí eu peço para Deus, eu devo orar? Pelo que eu devo orar? E aí eu começo a orar por uma pessoa. Às vezes eu oro por pessoas, eu vou pro quarto para orar por uma situação e eu nem oro por aquela situação, porque eu começo a orar e Deus me aquieta em relação àquilo, e eu começo a orar por outras coisas que Deus começa a me alertar. Deus me dá nomes de pessoas, porque o Pai, ele se revela a você quando você busca ele. Ele te conta segredos e ele aquieta o seu coração, né? Então você pede a Deus, Senhor, eu quero ser dirigido pelo teu Espírito Santo, eu quero te agradar, Senhor, usa. E aí você busca a Deus uma intimidade maior, e você é cheio do Espírito Santo de Deus, e você começa a falar uma nova língua, e você começa a orar pelos seus amigos, por pessoas, por situações que às vezes você nem sabe. Depois Deus, ele é tão lindo, que depois você fica sabendo, aquela pessoa estava numa situação assim, né? E ela, depois você fica sabendo que você, naquele determinado momento que você orou, ela teve um livramento. Teve livramento de um acidente, teve livramento na estrada, teve um livramento de uma doença, foi curada lá no hospital, saiu do hospital, recebeu uma alta, recebeu um dinheiro que estava travado. Então, Deus, ele nos ouve, e você tem aquela intimidade. Aí o que eu faço? Eu nunca vou para esses momentos com Deus de mãos vazias. Eu levo a minha Bíblia, e eu levo a minha caneta, e eu anoto. Olha a minha Bíblia toda marcada, toda cheia de, olha só, toda cheia de papelzinho, de coisinha, porque eu não sei estar diante de Deus, porque aí eu aquieto meu coração e eu vou pedindo para Deus, fala comigo, aquieta minha alma, Senhor, dá paz ao meu coração. E eu abro uma palavra e o Senhor diz, eis que estou contigo, aquieta teu coração. E as palavras do Senhor vão entrando dentro da gente e você vai se aquietando. Essa é a maneira que eu venço o dia mau. É essa a maneira que você, meu amigo, minha amiga, pode vencer o dia mau. É dessa maneira que nós temos a vitória. Porque quando nós pedimos ao dono do mundo, ele é o dono do mundo, a palavra de Deus diz que é na mão dele que está a chave da morte e do inferno. Jesus tirou da mão de Satanás a chave da morte. Então ninguém morre sem que Deus não permita. Então, se os teus dias não estão cumpridos na terra, você não vai morrer de Covid, não vai morrer. Tá entendendo? Diga aí, glória a Deus, aleluia, porque Deus, ele cuida da gente, ele vai te dar o livramento, você não vai passar por tribulação maior que você possa suportar. Então eu quero te encher de coragem, quero te encher de ânimo, para que você possa buscar Deus, para que você possa ter esse encontro com Deus, para que você possa dizer, a palavra do Senhor diz em João 1,12, diz assim, mas a todos quantos o receberem, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, você crê aqui no seu coração e diz, realmente, Jesus é o Filho de Deus. Realmente, Jesus é todo poderoso. Você sabia que o nome de Jesus, a palavra Jesus, está escrito, o nome de Jesus, dentro do nome de Jesus, está englobado. Ele é o dono do mundo, ele é todo poderoso, ele é onipresente, onipotente, ele sabe, onisciente. E só de você falar Jesus, você está dizendo, ele cura. Quando você fala Jesus, você está dizendo,
Ele me acolhe, Ele é a rocha, Ele é o libertador, Ele é o salvador, Ele é o que, quando você fala a palavra Jesus, por isso que quando você orar, você fala em nome de Jesus, porque Ele conquistou na cruz do Calvário a salvação, a libertação, Ele conquistou a cura das nossas enfermidades. A palavra de Deus diz em Isaías, sobre Ele estavam todas as enfermidades, Ele levou sobre si, e Ele nos trouxe salvação, e Ele nos traz salvação, libertação e cura, e através dele nós temos a vitória. Então, quando você chega diante de Deus, você não precisa de uma oração escrita, do jeito que você fala com seu pai, do jeito que você fala, né, na intimidade. Pai, imagina uma criança de 2, 3 anos, o que ela fala? Me dá, não é isso? Me dá. Então, você não fala, em nome desse, em nome daquele, você vai. No final da sua oração, você fala em nome de Jesus. E o nome de Jesus é todo poderoso. E por isso também é importante nós orar a palavra, conhecer a palavra. Tudo que você tem direito, tudo que a Bíblia está escrito, tudo aquilo que está escrito aqui, você tem direitos. Então, leia a Bíblia. Tenha esses momentos de intimidade com Deus, né? Na semana que vem eu quero falar um pouquinho mais, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui nesse horário, então eu quero falar um pouquinho mais sobre essa intimidade com Deus, a oração, o batismo no Espírito Santo, e eu quero que você me fale as suas dúvidas, né? Outro dia eu vi uma live bonita da filha do Silvio Santos com aquele moço lá da Lagoinha, né? Ela perguntando, mas como que eu oro? Como que eu faço? Como que é orar? Qual é a diferença de orar e interceder? Então, se você tem essas dúvidas, né? Muitas pessoas têm essas dúvidas. Deixa aí a sua dúvida, né? Deixa aí a sua pergunta, né? E compartilhe esse vídeo. Eu quero terminar essa live orando por você. Orando para que você seja liberto de toda angústia. Que você seja liberto de toda tribulação. Que a paz do Senhor, a palavra de Deus diz que a paz do Senhor que excede todo entendimento. Então, o que é isso? É a paz de Deus, que apesar de você estar em tribulação, você começa a ter paz. A paz de Deus que aquieta a tua alma. A paz de Deus que vem sobre ti, apesar da enfermidade, apesar do dia mau, apesar da angústia. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que a bênção do Senhor venha sobre meu irmão. A todas as pessoas que vão assistir, Senhor, a todas as pessoas que vão ouvir essa palavra, que elas possam ter a certeza de que elas podem falar contigo, que quando nós falamos contigo, o Senhor nos ouve. Ó Senhor, quanta angústia, quantas pessoas atribuladas, quantas pessoas, Senhor, doentes. Quem sabe alguém que está no hospital vai ouvir essa palavra. Quem sabe alguém que está aí solitário, pensando em tirar sua própria vida. Senhor, chega junto com esses filhos queridos, com esses amados do teu coração, que o Senhor é que fez as pessoas, o Senhor conhece cada coração que vai ouvir, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, tira de toda angústia, tira de toda preocupação, traz, Senhor, saúde, traz a cura, e que nós possamos, Senhor, terminar, Senhor, esses momentos contigo agora, louvando e engrandecendo teu nome. Eu quero, Senhor, te pedir por todas as pessoas que estão lá no hospital, que Senhor,